Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar nossa aula, né? Começamos na semana passada sobre resumo, gênero textual resumo. E a gente agora aprofunda um pouquinho no assunto para que vocês possam realmente se tornar, né, pessoas mais habilitadas em escrever os próprios resumos. Vamos rapidinho retomar o que a gente viu na aula anterior. Nós trabalhamos a definição de resumo, a estrutura, características, objetivos, orientações gerais, passo a passo, uma espécie de o que fazer na hora de tentar produzir um resumo, né? A gente viu isso. Para a gente revisar de forma mais prática e dinâmica, vamos fazer uma correção comentada da atividade que foi proposta na aula anterior. Bom, na atividade foi proposto o seguinte: pesquise um texto do gênero resumo e identifique as características do gênero em sua estrutura. E aí, eu obtive algumas respostas de alguns alunos e trouxe essa daqui para que a gente possa revisar. As expedições no rio Mandurivá foram as últimas operações que a Marinha Imperial Brasileira realizou na Guerra do Paraguai. A frota imperial tinha como missão realizar a exploração ao longo do rio e seus arroios, com o intuito de capturar ou destruir os navios remanescentes da Armada Paraguaia que haviam se refugiado. A esquadra brasileira era composta por 18 navios encouraçados, monitores, caminhoneiras e lanchas a vapor, enquanto a frota paraguaia possuía cerca de uma dezena de vapores. Foram realizadas o total de 3 expedições que se revelaram extremamente perigosas para os navios brasileiros pela sinuosidade do rio e pelos bloqueios criados pelos paraguaios. Diversas vezes, os navios encontraram obstruções feitas de madeiras, de cascos dos navios afundados, grandes árvores empilhadas, canoas, correntes de ferro, carretas carregadas de pedras, criadas para atrasar a perseguição. Devido ao rio ser estreito, às vezes os navios tinham de voltar de popa, dada a impossibilidade de curvar e aproar. Na segunda expedição, considerada a mais violenta, a Armada Brasileira teve de enfrentar uma guarnição de 1.100 homens no Passo Guaraio, local muito bem fortificado. As expedições que se iniciaram em janeiro de 1869 e terminaram em agosto do mesmo ano foram responsáveis pelo aniquilamento da Marinha Paraguaia. Na década de 1970, foi criado no local um museu onde estão preservados alguns navios que foram recuperados no Manduvirá. Esse foi o texto original da atividade do aluno. E agora o resumo, e ele vai tentar caracterizar para a gente quais são as características que são encontradas nesse resumo feito a partir daquele texto. O resumo ficou da seguinte forma: as expedições no rio Mandurivá foram as últimas operações que a Marinha Imperial Brasileira realizou na Guerra do Paraguai e se encerraram com a Armada Brasileira vencedora. Elas duraram os 8 primeiros meses de 1869. Apesar das dificuldades do rio e das emboscadas paraguaias, os brasileiros estavam em maior número e variedade de navios, o que os levou à vitória. Na segunda expedição, a mais violenta, os tupiniquins enfrentaram mais de 100.000 homens. 100.000 homens. Essas expedições aniquilaram a Marinha Paraguaia e 100 anos depois, um museu com alguns navios recuperados foi construído no Brasil. Beleza, nós temos lá o texto anterior, né, o texto original, e aí foi o resumo. O resumo, o resultado do texto original, as expedições de Mandurivá, ele traz o que pra gente? Ele traz uma síntese, né? Ele trouxe o mesmo contexto, só que de forma bem sintetizada, ou seja, ele excluiu, ele tirou um monte de dados e informações que na verdade eram explicações. E resumo não constitui de explicações, a gente precisa ser sintético, sintetizar a coisa. Trouxe também, está bastante presente a objetividade, uma vez que eu trago a informação que é me dada no trecho anterior, a informação principal, eu trago objetividade para o texto. E o resumo, ele precisa imprescindivelmente trabalhar a objetividade dentro do texto. E traz também a fidelidade à ideia original. Em momento algum, o resumo do texto anterior disse algo que não foi dito lá, ou acrescentou alguma coisa. Então, ele procurou ser bem fiel, né, às informações originais do texto. Então, trazendo síntese, objetividade e fidelidade à ideia original, nós temos aí presentes no texto resumo as 3 características principais, primordiais do gênero resumo. Com isso, vocês acabaram de revisar o que vimos na aula passada. Para a aula de hoje, galera, vamos trabalhar seguintes tópicos: técnicas de resumo.
Vamos ver os tópicos por parágrafos, exclusão dos exemplos, reformulação de ideias com base em termos genéricos, apagamento de conteúdos facilmente inferíveis a partir do conhecimento de mundo, exclusão de sequências de expressões que indicam sinônimo ou explicação, apagamento das justificativas de uma afirmação, técnicas da construção, apagamento de argumentos contra a posição do autor e conservação de todas as informações, dado que elas não são resumíveis. Complicou? Está cheio de informação? Vocês venham comigo, vocês vão ver que é muito fácil isso daqui. Qual o objetivo dessa aula? O que é que vocês terão aprendido ao final dela? Vocês vão entender os vários processos de síntese, desenvolver a capacidade de síntese também. Vocês também poderão conhecer estratégias para produzir um resumo, localizar a ideia principal de um texto, que é uma coisa muito importante, adquirir habilidade para sumarizar um texto, sumarizar aqui, né, significa resumir, assimilar o processo de produção do resumo. Uma vez que vocês fizerem isso, vocês podem sair por aí resumindo tudo que vocês encontrarem pela frente. Ou não, brincadeira, vamos lá. Primeira técnica. Você pode dividir em partes o teu texto original e dar subtítulos ao tema a cada uma delas. Ou seja, eu tenho um texto com vários parágrafos, por exemplo. Então eu vou pegar esses parágrafos e eu vou dar subtítulos para ele. Eu vou tentar entender o que é que ele está dizendo e daí nomeá-lo com subtítulo. Feito isso, eu vou entender o que o texto está dizendo para mim e vou ter condições óbvias de resumi-lo. Por exemplo, aqui eu tenho para vocês, primeiro parágrafo, em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Você pega esse parágrafo e você vai colocar ali, o que é que esse parágrafo está falando, o que é que ele está trazendo para mim? Dá um subtítulo para ele. Do mesmo modo, vocês podem fazer com os outros parágrafos. Feito isso, vocês praticamente conseguiram entender toda a ideia do texto e conseguirão resumi-lo também. Mas, atenção! Se o texto já tiver tópicos, não precisa usar essa técnica. Não tem como, não tem sentido. Quando for o texto sobre lei, por exemplo, você pode resumir cada artigo da lei. Por exemplo, este artigo trata desse assunto, esse outro artigo vai tratar de tal assunto, e assim sucessivamente. Vocês vão ter condições de entender cada lei, cada artigo, o texto na íntegra, resumidamente, claro. Segunda técnica, técnica do apagamento de exemplos. Essa é bem bacana, é bem fácil, mas tem que ter um cuidadinho com ela também. Eu vou trazer uma observação para vocês ao final. Por exemplo, o Brasil é um dos países que menos investe em saúde. Os gastos públicos com esta área representam algo em torno de 3,6% do PIB. Por consequência, vê-se constantemente o fechamento de hospitais devido à falta de verba para a melhoria da infraestrutura, compra de medicamentos e pagamentos de salários, o que leva a um péssimo serviço ao paciente. Exemplos disso são as grandes filas para atendimento, corredores lotados de pacientes atendidos de forma precária e a grande espera por cirurgias e ou exames. O que é que você vai fazer se você tem esse texto e precisa resumir? Simples se você utilizar a técnica do apagamento de exemplo. Você exclui o exemplo, que está aqui, que eu deixei até destacado para vocês, e automaticamente vocês já têm um resumo bem interessante desse texto aqui. Faça uma leitura depois desse texto sem o exemplo que vocês vão perceber a ideia. Atenção! É bom lembrar que nem sempre podemos retirar os exemplos como técnica de resumir. É preciso observar se a extração do exemplo não vai prejudicar a alteração do sentido do texto. Tem exemplo que está ali só como confirmação do que foi dito. Mas tem exemplo que ele é tão explicativo e precisa trazer alguma elucidação ao leitor que ele não pode sair do texto, que ele vai trazer prejuízo ao significado, ao sentido do texto. Ok? Presta atenção nisso, tem que ter muita atenção. Terceira técnica. Técnica da reformulação de ideias com base em termos genéricos. Que é isso, professora? Coisa estranha, termo genérico, reformulação de... Calma, não é nada demais, vocês vão ver agora. Eu trouxe esse exemplo para vocês aqui. De manhã, lavou a roupa, passou o pano na sala, arrumou os quartos e limpou os lustres. À tarde, foi à biblioteca fazer algumas pesquisas e terminar um trabalho da faculdade. E à noite, preparou um roteiro, ligou para alguns fornecedores e editou alguns vídeos. Como é que eu vou fazer esse resumo pela técnica da reformulação de ideias? Simplesmente eu vou fazer o seguinte, de manhã cuidou da casa, à tarde foi à biblioteca e à noite trabalhou. Resumindo, não foi isso que o texto disse? Eu não preciso ser detalhista no resumo, eu preciso não ser detalhista, na verdade. Então é isso que vocês têm que fazer. Apagamento de conteúdos facilmente inferíveis a partir do conhecimento de mundo. Professora, o que é isso? Quando tem um trecho no texto em que você, na verdade, está ali só para
reforçar a ideia de alguma coisa, mas você, pelo teu conhecimento de mundo, já sabe que aquilo ali não precisa, você já entende aquela mensagem sem ele, tira. O resumo já fica bem legal. Por exemplo, após o céu ficar cinza, caiu um imenso temporal. Sumarização, como é que vai ficar isso? Caiu um imenso temporal. Qual a explicação que eu tenho para dar para vocês com relação a isso daí? Gente, informações excluídas e comentários. O fato de o céu ficar cinza antes do temporal é inferível, todo mundo sabe. Então, devido ao nosso conhecimento de mundo, a gente já tem essa noção, então não precisa trazer no texto de resumo, ok? Então, são partes do texto que, se a gente excluir, não vai trazer prejuízo nenhum à ideia principal. Apagamento de sequências de expressões que indicam sinônimo ou explicação. Professor, o que é sinônimo? Sinônimo, gente, explicação, é um exemplo de expressão que explica uma outra, como se fosse sinônimo, só que não é o sinônimo porque não é uma palavra apenas, é uma expressão maior. Exemplo, em termos de estrutura narrativa, isto é, a forma como são apresentados os fatos narrados, o romance de 30 é fundamentalmente linear. Como é que vai ficar isso daí em resumo? Em termos de estrutura narrativa, o romance de 30 é linear. Eu não preciso dizer que a estrutura narrativa é a forma como os fatos são apresentados, os fatos narrados são apresentados, porque já sabe que é estrutura narrativa. Então, tira-se isso daí, que é a explicação, vocês estão vendo aí, ó, isto é, toda vez que tiver no texto, isto é, ou seja, em outras palavras, isso é só explicação, é reafirmação do que já foi dito. Em resumo, não precisa vir, então tira-se, ok? Aqui é só explicação, já falei, né? A oração introduzida por isto é a explicação da estrutura narrativa, então não precisa trazer. Técnica da construção, essa é um barato, porque é muito fácil, vocês vão amar. Pode-se substituir uma sequência de fatos por uma ideia que se presume a partir da narrativa. Exemplo, Maria comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Resumindo, como é que fica? Maria fez um bolo. Todas essas ações praticadas nos fazem lembrar que são etapas de uma ação única. Portanto, a frase resumida seria: Maria fez um bolo, ou Maria, após comprar os ingredientes, foi para casa e fez um bolo. Mais ou menos isso, gente. Então, por aí vocês veem que resumo não é difícil de fazer, é muito fácil. E as técnicas estão aí para nos ajudar. Outra técnica interessante: apagamento de argumentos contra a posição do autor. A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida do semelhante. Resumo, nada justifica tirar a vida do semelhante. Eu tiro aquela parte lá que vai contrapor o autor, dizendo que a pena de morte tem muitos argumentos a seu favor. Informações excluídas e comentários. O período é coordenado pela conjunção mas, que une duas ideias opostas. A posição do autor está explícita na segunda oração. Então, se é isso que eu quero trazer, a ideia central é essa, eu não preciso trazer o argumento de contraposição. A gente elimina. Pagamento das justificativas de uma afirmação. Exemplo, o principal suspeito de assassinato era o marido, era ciumento e não tinha um álibi. Resumindo, o principal suspeito do assassinato era o marido. Não preciso dizer no resumo que ele era ciumento, que ele não tinha álibi. Isso aí é o quê? Justificativa. Não preciso justificar, resumo não cabe isso. As orações eliminadas indicam os motivos pelos quais o marido foi considerado suspeito. E isso não cabe no resumo, como falei. Conservação de todas as informações, última técnica, dado que elas não são resumíveis. Tem textos que a gente pega, ou trechos de textos, que a gente não pode suprimir nada. Porque se a gente suprimir ou tentar modificar, a gente altera o sentido e prejudica a ideia que o autor tenta passar. Então esse é o caso dessa técnica aqui. Exemplo, a linguística moderna surge quando o Saussure, no curso de Linguística Geral, em 1969, estabelece o objeto. Gente, se eu tirar qualquer coisa aqui, eu não vou dizer a mesma coisa. Então não dá, eu tenho que manter. Comentário: as informações não são resumíveis, tem que ser trazida na íntegra. Podemos concluir que o processo de sumarização, ou seja, de resumo, envolve a compreensão global do texto, por meio da qual são identificadas a ideia principal e as secundárias. Por essa razão, não se deve mexer. Galera, espero que vocês tenham gostado das explicações e que vocês tenham aprendido muita coisa com relação às técnicas de resumo e que façam resumos cada dia melhores. Aqui tem uma proposta de atividade e que vocês vão ter ela disponibilizada nas descrições do vídeo. E que eu peço é exatamente o seguinte: a partir do texto original fornecido abaixo, ó, já trouxe o texto pronto, isso é muito bom. Analise o seu resumo apresentado a seguir e identifique quais as técnicas de resumo foram empregadas em sua produção. Aí nós temos o texto e já temos o resumo dele. Vocês vão analisar, voltem lá nas técnicas, deem uma olhada, estudem novamente para vocês conseguirem responder isso aí direitinho e partir para fazer o resumo, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.